Hey Fluente, neste vídeo você vai aprender como melhorar a sua pronúncia no inglês, ok? Olha, se você está chegando aqui, já dê um like neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para você ter mais conteúdos simples e poderosos que vão te deixar cada vez mais próximo da fluência do inglês, ok? Então vamos aqui a esses passos que eu vou te mostrar. O primeiro ponto importante. Se você então é aquela pessoa que está aprendendo inglês, mas você acha que a sua pronúncia não está muito legal, esse vídeo aqui é especialmente para você. O primeiro ponto importante que você precisa é conhecer os sons do idioma, ou seja, veja, você está aprendendo um idioma diferente, que é o inglês. Neste caso, eu e você, a gente tem aqui muito em comum, porque o inglês foi o idioma que eu decidi, escolhi para minha vida, em que eu iria seguir profissionalmente e que eu tenho ganhos realmente financeiros por causa dele, ok? Então este ponto aqui é muito importante para você que também quer aproveitar os benefícios que o inglês traz pra gente. Quando você conhece os sons do idioma, isso vai facilitar demais quando você for querer pronunciar essas palavras, ou seja, Patrícia, o som do inglês, ele é semelhante ao português? Saiba que não. Cada idioma, no caso nosso o inglês, ele é um idioma diferente, ou seja, quando a gente olha uma letrinha, por exemplo, a letrinha A, quando você vai dizer A em inglês, a gente fala A. Este som é o som do alfabeto em inglês, ou seja, a gente sabe pronunciar essa letrinha. O mais interessante é quando você vai pronunciar a letrinha A dentro de uma palavra. Olha só essa palavra aqui, por exemplo. Cat. Aqui você vê que o A, ele está aqui, mas ele não significa, não tem aquele som do A que eu acabei de te falar. Por quê? Porque dentro da palavra, geralmente, quando a gente mistura essas letras no inglês, ele vai ter um som diferente. E é assim mesmo que acontece, ou seja, é legal a gente saber o som dessa letra, mas ela pode ter variações, que é um assunto que eu vou falar aqui no canal mais adiante, continue me acompanhando aqui, ok? Então, quando você fala a palavrinha cat, significa gato, e a gente fala cat. Veja, não é cat no português e nem Kate, que seria o som com esse A que eu acabei de te falar, o som do alfabeto. O segundo ponto importante, olha, você vai ter que praticar. Neste caso, então, você vai ter que ter ali alguém te mostrando como que é esse som, como que ele é falado nesta palavra, ok? Então, essas letrinhas, quando elas se juntam em uma palavra, a gente tem que praticar, ok? Então, você vai olhar aquele som, como que ele está nessa palavra, como eu acabei de te falar, o som do cat, que a gente não fala Kate, ok? Isso é muito importante para você entender. Vou te dar um outro exemplo aqui, um som inclusive muito comum no inglês, que é o som quando a gente fala a palavrinha good. Olha como que eu estou falando, eu estou dizendo assim, ó, good. Esse good, veja que eu não estou falando good, muito menos colocando good com esse izinho no final. Veja que em inglês a gente olha, ok? Quando a gente percebe que tem que pronunciar esse good, a minha boca, ela não faz esse bico, né, do good. A gente fala good. Aí você fala, Patrícia, o que aconteceu aqui? O ideal não seria eu falar ali, porque às vezes quem já conhece um pouquinho de inglês, viu que a letrinha O, a gente fala O, né? Não tem ali gold ou good no próprio português? Não, você vai ter que falar assim, ó, good. Inclusive, isso daqui eu passo para meus alunos na primeira semana, que eles aprendem lá, né, o good morning, good afternoon, good evening. Então esses sons são muito comuns quando a gente mistura com outras palavras, ok? Então significa good, bom. Aí eu falo good morning, bom dia. Eu falo good afternoon. Olha o som aqui. Boa tarde. Good evening, ó, good evening. Junto fica good evening. Então o som ele vai ali se encurtando no momento da fala. Isso é muito importante para você conhecer, ok? Então, neste momento, você precisa ter ali algum conteúdo, alguém te mostrando como que você fala esse som, ok? Porque se você olhar ali só na forma escrita, não vai dar certo, ok? Isso não vai ajudar a melhorar a sua pronúncia. Sabe, então, olhando a palavrinha ali e qual é o som que você vai fazer para cada letra dessa na palavra, ok? Aproveitando esse som do good, a gente consegue usar aqui esse símbolo, inclusive, que a gente chama de símbolo fonético no inglês. Eu já uso para outras palavras, por exemplo, essa daqui, ó. Estou falando para você assim, ó, could. Geralmente no português o pessoal quer falar e ler em inglês, eles falam assim, ó, could, né? Dá aquela volta ali do L junto com o U, e isso não acontece no inglês, hein? Então o som ficaria could. Com esse sonzinho aqui, com essa letrinha que você tá vendo aqui, que é o som desse O, né? Com agora o e o L. Uau, Patricia, é semelhante? Verdade, é semelhante. Então a gente tem aqui, ó, good, could.
ok? É o mesmo som ali, semelhante, na hora que a gente fala essa palavra em inglês. Então, agora que você sabe, conheceu, aprendeu esse som, você vai precisar praticar a sua pronúncia, ou seja, você vai ter que ouvir áudio ali, ok? De conversations, né? Dos sons ali dessas palavras, e você vai ter que repetir elas, então, agora nesse contexto, nesse áudio. Esse áudio é interessante você prestar atenção se é o som ali de uma pessoa nativa que está falando. Por exemplo, eu mesmo libero para os meus students uma sessão ali que eu chamo de ouvido fluente em inglês, que eles têm áudios ali de pessoas reais falando inglês e eles têm que ouvir, precisam ali, ó, repeat, tem que repetir. Não é uma vez não, são várias vezes. Então você vai ouvir uma vez, olha, nossa, entendi agora esse som, aí você vai pro próximo. Então isso é muito importante para você ouvir e repetir ali, ó, many times, várias vezes. Então nós temos 2 momentos importantes para você melhorar a sua pronúncia, ok? Quando você for aprender, você vai então olhar, como eu te disse, essa palavra, qual é o som dessa palavra, ouvir e repetir. E o segundo ponto importante, que é agora uma parte um pouquinho mais avançada, que é quando você vê esse som numa frase com outras palavras e você percebe que há ali conexões de som. Geralmente os students ali, quando eles estão começando a aprender no início, você não vai ter tanto essa noção, mas é legal ter alguém te mostrando como que você faz, porque o seu foco inicial é aprender ali a parte do vocabulary, do vocabulário dessas palavras, já vá treinando. Olha, e pronúncia é o seguinte: na primeira vez que você fizer, não vai ficar legal. Você vai fazer, você vai falar, nossa, tá diferente. A teacher fala uma coisa que pra mim sai outra. Então você vai precisar ali praticar várias vezes, tá? A gente tem um costume às vezes de querer fazer as coisas e na primeira vez fica lindo. Não vai. Você vai ter que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai fazendo e vai melhorando a cada week, a cada semana, ok? Aí, a última parte, quando você está então já pegou, você já entendeu que tem esses sons, quando a gente vê, olha escrito é uma coisa, na hora da fala muda, na dinâmica quando a gente tem mais palavras, para você ir agora para o nível mais avançado, ou seja, para você ter uma pronúncia cada vez melhor, é você perceber a conexão dos sons que existem. Ok? Então essas conexões é que dão fluidez e deixam a sua pronúncia cada vez mais linda. Eu quero que você tenha uma pronúncia muito linda aqui. Então continue neste canal. Thank you for this video. E comenta aqui como que está a sua pronúncia no inglês. Pratique cada item desse que eu te falei e a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye!